Essa questão de tendência é desenvolver a habilidade de conseguir ler aquilo que não está sendo dito, não está sendo verbalizado. É ter essa habilidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao PB Talks, o podcast da PagBrasil, que está de forma itinerante no Gramado Summit. Eu sou Tamires Souza, jornalista da PagBrasil, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a inovação sobre regulação, o desafio de crescer em mercados altamente regulados. E aí, dando um contexto, sobre o assunto, como que a gente pode construir marcas fortes em um setor onde confiança é o principal ativo e onde crescer exige aí navegar em um ambiente altamente regulado, muitas vezes, e competitivo, né? E aí, para falar sobre esse assunto, a gente traz três pessoas muito interessantes aqui hoje. Primeiramente, o Christian Tudesco, que é diretor executivo da Hypera Pharma. Bem-vindo. Obrigado, Tamires. Super obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Também o Genaro Galli, que é CEO da Estrategeria. Bem-vindo, Genaro. Obrigado, Tamires. Um prazer estar aqui no PB Talks. Prazer é nosso. E o Ralph Germer, que é CEO e cofundador da PagBrasil. Bem-vindo, Ralph. Obrigado, Tamires, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, Christian e Genaro. Prazer é nosso. Perfeito. E aí eu já quero começar esse papo aqui falando sobre um mercado onde hoje a confiança é o mínimo esperado, né? O que realmente a gente se diferencia aí das marcas e consegue se destacar aí no mercado? Começar aqui por ordem alfabética. Christian. Nossa, tocou para mim já, Ralf. Já vamos começar com mercados regulados, né? Da mesma forma como mercados não regulados, eu gosto sempre de pensar que se ele é regulado é porque você precisa, por uma questão de segurança, de estruturação, de ética, de organização das cadeias produtivas, ter um agente que normalmente é público, né, para conseguir identificar padrões, estruturas, modelos, para que as pessoas ou para que as marcas e empresas não façam o que elas simplesmente acreditam que querem fazer. Ou seja, de uma forma muito simples, como é que eu garanto, no nosso caso, que é uma indústria de medicamentos, uma indústria farmacêutica, ou minha vida pregressa que foi em hospital, que também é um mercado da saúde altamente regulado, como é que eu garanto que um tratamento ou que uma medicina, um medicamento, ele de fato entregue aquilo que está registrado na bula, que o médico possa prescrever, se ele for um medicamento de prescrição, com segurança e tranquilidade, ou se ele for um produto de livre prescrição, como a gente chama os OTCs, os mercados, como a Tamires possa tomar um Doril, ou um Atroveran, ou um Apracur, que são para gripe, para dor, um analgésico, de forma segura, sem prejudicar a tua saúde. Então, estes mercados, quando você precisa ter um ente externo, não basta você construir um processo, você ser muito bom de construção de marca ou de narrativa, sem que você consiga de fato entregar. No passado, isso era um pouco mais complexo, porque a inovação ela vinha muito de processos produtivos, de cadeias, de IFAs, de modelos, né? De como você fazia o arranjo produtivo disso. Mas atualmente o que está acontecendo é que a cadeia produtiva ela vai se quebrando em vários determinados modelos, as barreiras de entrada vão ficando cada vez menores em mercados não regulados e você eventualmente corre o risco de consumir um produto que não está regulado e que não entrega a eficácia do que você quer. Vou pegar um exemplo, a área de suplementação está cheia disso. Creatinas, a gente viu, né, a máfia das creatinas, as pessoas falando. Agora, né? Absurdo. Whey, vários tipos de produtos que são suplementos e que não eram regulados, que você não precisa ter um registro na Anvisa, vendem uma promessa de entrega. Que você coloca, e eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas muitas marcas, um influenciador forte, alguém que tem uma capacidade de persuasão, e as pessoas simplesmente compram porque acreditam que aquilo está entregando. E no final das contas é muito difícil você ver o benefício em curto prazo, né? No medicamento analgésico, passou a dor, não passou a dor, você tem aquela sensação de que funcionou. Sim. Eu brinco com o Genaro, que é um amigo de longa data, Ralf e Tamires, que aquela lógica da dor do cliente, né? A dor do marketing, diz, olha,
disso eu estou hoje me especializando. Eu posso literalmente falar de dor, né? Num suplemento, como é que você sabe se o que você está tomando de reposição, né, sem fazer um exame, sem ter um acompanhamento, é mais difícil? Então, mercados regulados, você tem um agente externo, né, regulando esse mercado, sendo, vamos dizer assim, o protagonista disso. E eu gosto de dizer que empresas e marcas sérias, elas costumam se dar muito bem. Porque ela precisa fazer as coisas bem feitas e dentro de protocolos éticos e organizados, né? Exato. Estendi um pouquinho na resposta, Não, mas é acho isso que... aí. E até pegando o gancho, né? A gente está falando de regulação, e a gente fala com a PagBrasil que trabalha muito sob isso, né? Raul? Sim. É interessante, né? Porque nós também trabalhamos no mercado regulado. Você nem pensa, né? Porque somos uma empresa de tecnologia de pagamentos. É tecnologia, é software, é regulamentado? Sim, é regulado, né? Até é pior, porque a gente nem pode começar a prestar serviço sem licença do regulador, que é, no nosso caso, o Banco Central. Perfeito. E depois, na execução do nosso serviço, temos que cumprir com um certo número de normas, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer da forma como é definido na norma ou na regulamentação. E claro, tem uma coisa que é diferente, né? Que quando a gente inova, né? E a gente vai falar um pouco sobre inovação, né? Assim, você inova com um produto, com um medicamento, daí, antes de lançar no mercado, esse medicamento específico precisa de uma autorização, certo? Exato. No nosso caso é diferente, né? A gente pode fazer tudo que não é proibido, né? Então, a gente tem que, claro, a gente tem que fazer dentro das normas que existem, né? Mas se a gente quer ir um pouco além, a gente pode fazer, né? E isso, às vezes, é um desafio, né? Porque, por um lado, a gente quer cumprir com todas as regras, por outro lado, a gente quer trazer uma nova tecnologia. Depois vou trazer exemplos também, uma tecnologia que melhora a experiência do cliente, que cobre uma necessidade específica, né? E não necessariamente essa tecnologia já estaria disponível e provada, né? Porque exatamente você quer melhorar, existe, né? Ela não existe, né? Ninguém tem pensado sobre isso ainda, né? Exato. E aí, a arte, né, claro, eu estou totalmente de acordo contigo, né? Uma empresa consolidada que até vê a regulamentação como uma proteção, né? De proteção de concorrência desleal, né? Como você descreveu agora, de fazer produtos que são, não lembro como você tinha chamado, a creatina de um produto... Suplementos alimentares, sim, vitaminas, não regulados. Não, né? regulados, né? Daí pode ter produtos que comprometem a segurança do sistema ou na saúde, nesse caso, do cliente, né? E aí tem que ter esses valores. E quando está regulado, todas as empresas jogam no mesmo nível, né? Não tem, e tem exemplos até no nosso mercado, né? A gente, por exemplo, um produto de inovação que a gente trouxe nos últimos anos por um lado, o Pix para pagamentos no exterior, né? Que a gente lançou no mercado. E também a gente tem um produto que permite que os estrangeiros possam pagar com Pix aqui dentro do Brasil, né? Isso, não existe regulamentação para isso, mas existem regulamentações para o fluxo de dinheiro, né? E o que aconteceu, nós sempre, como uma empresa consolidada e também um pouco conservador, pensamos que o fluxo de dinheiro tem que ir pelos canais regulamentados, ou seja, pelo banco de câmbio, pelos canais bancários. E existem outras empresas que optaram por fazer isso por cripto, né, por stablecoins. Né? Nós vimos isso como uma zona cinzenta, uma gray zone, né? E talvez é melhor não é um loophole, é uma área que talvez você pode tentar. E agora, na semana passada, o Banco Central lançou uma regulamentação que vai proibir o uso de stablecoins a partir de 1 de outubro deste ano, né? Então, foi confirmado, mas era uma zona essa cinzenta, né? E a concorrência não todo mundo estava no mesmo nível, né? Nós optamos pelo caminho mais conservador e fizemos certo, né? Porque agora o regulador definiu o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Agora, poderia ser o contrário, né, Genaro? A gente fica sempre pensando nessa questão, né, da regulação. Eu fico pensando também, se o Banco Central libera, você vai ter que correr atrás de outros concorrentes
você perderia vantagem competitiva. Sim, né? claro, Então, claro. Você precisa ter uma leitura muito importante do mercado onde você atua. Exato. Né? E não é assim, né? Desenvolver um sistema é super complexo e demorado. Não é uma Sim. coisa que você faz em 2 dias, né? Demora meses, Perfeito. às vezes até anos para resolver um problema desses quando é inovador, né? E por 2 caminhos é quase impossível. Então você tem que fazer uma escolha. aposta. Você tem uma exato. escolha, uma aposta e, claro, também pode acontecer que você não acerta e aposta pelo caminho errado e que depois não é mais viável, né? Exato. Isso existe, essa possibilidade, mas aí é uma questão de você trabalhar muito em conjunto como regulador, né? Ter contatos diretos lá, falar com no nosso caso também com os escritórios de advocacia, né? Que tem muito conhecimento nessa área e analisar e tentar prever para onde vai o regulador, o que vai ver a próxima coisa. E a gente recebe sinalização, olha, isso aqui vai ser regulamentado, isso aqui Perfeito. é possível, isso aqui melhor não fazer dessa forma, né? Mesmo não tendo regulamentação, né? Isso. E ter isso em conta aí pelo caminho mais prometedor no sentido da regulamentação futura. Exato. E puxando esse gancho, Genaro, como que a gente consegue antecipar, então, tendências e mudanças de comportamento em um setor onde o tempo de resposta é naturalmente mais lento, muitas vezes, né? Ou não, no caso do Ralph, pode ser muito rápido, né? Como que a gente consegue antecipar essas tendências? Essa questão de tendência é desenvolver a habilidade de conseguir ler aquilo que não está sendo dito, não está sendo verbalizado. É ter essa habilidade de enxergar e olhar para as variáveis e ver o comportamento delas. Tem um ponto, né, além da regulamentação, que a gente fala muito hoje da questão do humano para o humano, né, de olhar para o mercado, mas não é orientação para o cliente, é orientação para o ser humano. Entender que atrás daquele cliente tem um ser humano que tem dores, né? Essa nossa palavra que está na moda hoje, né? No mercado cooperativo, que tem dores, e a empresa tem a habilidade de entender essas dores para, a partir daí, desenvolver soluções. Como o Ralph falou, depende, uma dor é quem está no exterior e quer fazer um Pix, né, que é algo comum no Brasil, para o mercado brasileiro. Tem uma dor ali, como é que a empresa vai solucionar? Então, é essa habilidade de leitura. Mas essa questão de tendência eu acho que um marco esse ano, tem uma professora, pesquisadora norte-americana, que é a Amy Webb. E a Amy Webb, ela sempre tem uma palestra emblemática no SXSW. Então, é a palestra mais aguardada de tendências. E a palestra dela esse ano, ela começou a palestra decretando o funeral dos relatórios de tendência. O fim dos relatórios de tendência. E ela tinha um super relatório do Future Exatamente, Trends, né, todo mundo esperava para baixar o relatório. Exatamente. Né? Então, assim, ela se reinventou matando o principal negócio dela. Exatamente. Né? E aí, o olhar dela é muito interessante. Por quê? Porque ela fala agora que a questão é olhar para convergências. Então, ver os diversos fatores político-legais, como o Ralph falou, sociais, comportamentais, as dores do cliente, questões econômicas também, e entender o movimento desses fatores para ver a convergência. Então, a palavra agora é enxergar as convergências das variáveis que vão traçar uma tendência. E tentar identificar isso, obviamente, antes dos players, dos concorrentes de mercado, para poder correr e propor soluções. Né? Como o Ralph comentou aqui, botar a equipe de pesquisa e desenvolvimento para criar coisas novas, para a gente já se antecipar a um movimento que está sendo sinalizado pelo mercado. Mas aí vem, eu digo, a habilidade de quem está atrás da mesa, né? De ler esses movimentos. Porque, de fato, o relatório de tendências, quando ele está impresso, publicado, está lá no PPT, aquilo ali já é um conhecimento absorvido que nós temos, a concorrência tem, está aí, todo mundo vai correr atrás. Está disponível para todo mundo. Está disponível para todo mundo. Se você não lê, na realidade, você não está nem fazendo tema de casa. Exatamente. Né? Se ele está disponível ali. Agora, se ele não está disponível, achei interessante, porque o Ralph falou, né? Quer dizer, eu sei a tendência, por um lado, eu posso escolher um caminho A ou B, vou pela cripto, não vou. E eu acho que isso impacta, eu tenho visto, né, em vários mercados. Não, obviamente não sou especialista nesse mercado financeiro, mas eu vejo muito todos os segmentos sendo atingidos, que foi a questão das bets. Inclusive com os clubes de futebol, que os patrocínios saíram em termos de marketing, saíram da casa de 20, 30, 40 milhões e teve time que chegou a receber 100 milhões em patrocínio. E numa outra hora você tem uma regulamentação, todos os times que tinham e
praticamente todos tinham algum tipo de ligação, de uma hora para outra recebem um corte, inclusive no seu fluxo de finanças que entra. Sim, Quer total, dizer, porque impacta todo o fluxo, né? e impacta verdade. o ecossistema inteiro. Né? Exato. Então é interessante olhar isso. Mas E o que aí? o Genaro falou também, eu concordo totalmente, né? Que quando você inova, tem que pensar no humano, né? O que você melhora para o ser humano, né? E uma dor, talvez nem uma dor, né? Porque o humano nem sabe ainda que tem essa dor, né? Exato. Você tem que, assim, tipo, antecipar e para pensar além, né? E as tendências, os relatórios, tendências, esse tipo de coisas, né? São para se inspirar, né? Mas as ideias, se você quer inovar, né? As ideias têm que ser realmente inovadoras, ou seja, que ninguém pensou sobre isso antes, né? Porque senão já não é inovação. É copiar uma ideia de uma outra e um outro, né? E às vezes você pode copiar, né, Ralf? Desculpa te interromper. Às vezes você pode copiar, mas você tem uma barreira regulatória, né? No caso, por exemplo, das semaglutidas agora, em que depois de 10 anos cai a barreira. E aí quando cai a barreira muda a dinâmica do mercado, né? Sim. Exato. E na inovação, a execução é ainda mais importante que a ideia, né? Ideias existem muito, né? Mas quem sabe de navegar entre a regulação, limites da tecnologia, concorrência e realmente um mercado acessível, né? Quem sabe navegar isso e executar e colocar isso em prática é quem ganha, né? E muitas vezes a inovação não é assim que você tem a ideia perfeita que tem um grande sucesso desde o início, né? Por exemplo, isso do Pix, a gente primeiro teve a ideia de, olha, o brasileiro ele paga cada vez mais com Pix e quando ele viaja para o estrangeiro ele não vai querer voltar ao passado, trocar dinheiro e pagar com dinheiro efetivo lá, com dinheiro vivo lá fora no estrangeiro, né? Fizemos isso, não vou entrar em todos os detalhes agora, mas vimos que esse produto tem uma certa limitação. Depois pensamos, mas os estrangeiros que viajam para o Brasil ficam excluídos, não podem pagar com o Pix, né? Daí a gente se deu conta, tá, então esse problema temos que resolver agora, né? Também, né? Fizemos isso e esse produto teve ainda mais sucesso que o primeiro. E depois a gente se deu conta, o argentino que agora pode pagar um Pix no Brasil, ele não quer somente pagar um Pix no Brasil, ele também quer pagar no Paraguai, no Uruguai, porque no fica Peru, mal acostumado. etc, né? Então, assim, a inovação, né, é um processo de aprendizagem também, né? De contágio, começa né? com uma coisa, executa, aprende mais coisas e vai executando e depois desenvolvendo, né? E essas tecnologias que eu estou falando, assim, eu estou falando em produtos que às vezes demoram mais de um ano de realizar, né? Porque você não consegue fazer tudo dentro de casa, você depende de outros. Às vezes você tem que falar com os reguladores dos outros países para que adaptem a regulamentação desse outro país para que possa ser possível a criação desse produto. Então, é um processo complexo. Esse ponto que o Ralf falou, né, da inovação, de colocar isso no mercado, disponibilizar para o mercado, sem estar muitas vezes totalmente pronto a solução, né? A solução está, obviamente, rodando, funcionando bem, mas a gente vai adaptando, melhorando ela em tecnologia, é muito comum. E eu me recordo que eu li um material falando da comparação dos chineses com os americanos, as empresas chinesas com as americanas. Quer dizer, o americano ele tem aquela questão de deixar o produto perfeito para lançar no mercado. O chinês está escalando e tomando conta de várias categorias, tem TikTok, né, como exemplo, eles fazem o quê? Cara, lança o produto, escala o produto e vai melhorando o produto e corrigindo, né, incluindo outras ferramentas ao ponto que está escalando, né? Porque hoje o time de mercado ele não nos deixa tempo para deixar o produto pronto, melhorar para depois lançar. Tu tem que lançar, obviamente, ele rodando bem, funcionando, entregando, mas assim, vai entrar, né? Complementações ali, melhorias ao longo até das respostas do cliente, né? O cliente muitas vezes começa a dar sinal, olha, ele quer mais isso que aquilo, né? Quer mais esse diferencial que aquele. E ouvir o cliente é muito importante, né? Fundamental essa questão, né? E hoje a gente fala muito isso, repito, cara, não é a orientação para o mercado, é a centralidade no ser humano, né? Eu acho que essa é a palavra. E o que o Ralf comentou, só que o ser humano, ele não sabe verbalizar a dor dele. Tem várias histórias aí no mundo do marketing, né? Que falam assim, se tu perguntar pro teu cliente, ele não vai dizer o que ele quer. Aí entra a habilidade de leitura, né? De entender o que realmente... Mas ele sinaliza com o comportamento dele.
Né? Que o comportamento dele sinaliza o que ele quer. Os argentinos estão viajando para o Brasil, vindo no verão, né, em grande massa aqui para o litoral, enfim, e obviamente que eles querem usar o Pix. Para eles pode ter uma vantagem cambial, né, no caso de eles trocarem mais o dólar no praticidade, câmbio, mais rapidez. enfim, tudo isso, né? Então, é ver o comportamento, né? E dizer assim, pô, aqui está a solução, né? Exato. E eu quero trazer agora uma pergunta até mais destinada para esse setor de farma, né? Quais que são os bastidores mais críticos que a gente tem hoje e até muitas vezes menos percebidos de operar num setor que é altamente regulado? Eu acho, Tamires, que converge muito com o que a gente está conversando aqui, né? Se você não está extremamente bem estruturado, imagine que o Ralph fala que leva 1 ano, 2 anos para desenvolver um software, para eu conseguir autorização, para eu desenvolver um medicamento ou uma inovação. Conseguir a autorização, existem processos que levam mais de 5, 6 anos. Como é que eu vou me antecipar em 5 ou 6 anos em tendências que talvez a gente nem saiba que está chegando, né? Hoje o mercado, 2 semanas, uma grande rede varejista comunicou a mudança na cesta de consumo e mudança inclusive nos seus lucros, porque ela é uma empresa que sempre viveu de grãos, né, mais popular, então farináceos, grãos, arroz, feijão, e o volume de consumo de proteína aumentou abruptamente, exatamente pela questão da semaglutida. Como as pessoas estão utilizando, a ingestão maior hoje é de proteína e de leguminosas, portanto farináceos e grãos estão ficando em segundo lugar. E a matéria dizia, o brasileiro vai deixar de ser o brasileiro do feijão com arroz e massa? Então, estes comportamentos, eles vêm mudando com tendências que vão acontecendo e com saltos que a gente fala, eu gostei muito do que o Ralph e o Gennaro trouxeram. Eu sempre gosto de comunicar que a inovação, ela é um processo de teste e organização, mas ele é um processo de contágio, porque ela vai contagiando. Então, o argentino que passou pro paraguaio, que passou pro uruguaio, que passou, né? Ela vai contagiando, quer dizer, uma hora que você já tem aquela inovação adquirida e que ela já testou em algum lugar, ela não quer voltar atrás, né? E gosto também muito de fazer uma comparação com o momento que a gente está vivendo sobre consumo. A gente está vivendo uma era muito delegada. Os algoritmos escolhem pela gente muita coisa. Exato. Hoje, quando você abre um aplicativo de comida, né, um iFood, Rappi, 99, quando você abre, muitas vezes, e as pesquisas estão trazendo, o consumidor ele nem sabe o que ele quer comer. Ele abre, ele olha para a esposa, para o marido, o que a gente vai comer hoje? Não sei. Vamos abrir o aplicativo? Ele abre o aplicativo. A primeira coisa que salta na tela, ou por promoção, ou por proximidade, quantas vezes nós aqui já escolhemos alguma coisa porque está com fome, chegou atrasado, chegou em casa, está cansado, não quer cozinhar, deixa eu ver o que é mais rápido para entregar. Sim. O que está definindo a minha escolha não é nem o que eu quero comer, porque eu nem sei o que eu quero comer. No segmento Pharma, você tem um processo muito importante de pesquisa, desenvolvimento, toda uma área de regulatório que vai definir o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que pode ser entregue, o que não pode ser entregue, o que é seguro e o que não é seguro. Então, você precisa ter, agilidade nos processos, 2, criticidade, clareza e um padrão estándar muito bem definido, porque tem questões de segurança, porque, enfim, um relacionamento, acho que o Ralph traz isso muito bem, muito próximo, muito adequado junto com os órgãos regulatórios. Sim, né? Então, isso é bem importante. Nós temos, por exemplo, no caso da Hypera, uma relação muito próxima com a Anvisa, com todos os órgãos, né? Nós e todas as indústrias sérias farmacêuticas que existem no Brasil, e são muitas, né? O Brasil hoje uma coisa é o que está escrito, mas outra coisa é que é a intenção. É o que é a intenção. Né? Isso é muito importante entender esse contexto. É isso. E claro, o que está por vir também quando você inova. E pense que muitas das tomadas de decisão do que vai ser lançado daqui a 5, 6, 7 anos estão sendo feitas agora. Com base em tendências, em buscas, no que obviamente algumas outras empresas externas fazem. Então, no mercado farma, se você se coloca como um inovador, você tem que ter uma pesquisa e desenvolvimento muito forte, né? Eu trabalhei muitos anos em hospital e o hospital, por exemplo, ele passou muito por isso, né? O hospital ele deixou de ser um lugar onde ele acolhe, ele trata doentes
que basicamente ele era um presídio no passado. Você aprisiona o doente, o enfermo, e diz assim, daqui você não sai. Vem alguém te dar, ao invés de entregar comida para você, na cela vem o médico e entrega comidinha para você. Mas você está preso ali. A lógica é a mesma. A lógica é muito similar. E ele passa a ser um local onde ele se desenvolve por ensino e pesquisa, drivando a comunidade, os médicos, formando melhores pessoas, e aí talvez eu, Genaro, que somos muito entusiastas, né, da área de educação, passa por um outro lugar onde bons hospitais hoje no exterior e no Brasil, eles são instituições de ensino que também têm um local onde, se você precisar se recuperar, tratar, você pode ser legal. Mas o que drive a escolha hoje por um bom hospital? É o corpo clínico, é o processo de inovação, é o conhecimento no tratamento de uma doença. Né? Então, órgão de saúde, onde eu me sinto um pouco mais apropriado para conversar, tem similaridades muito fortes nisso. A grande diferença é que ele lida com a vida da pessoa. Sim. E eu acho que o Ralph trouxe um tema, né? Se a gente está falando da segurança física, o Maslow, e aí o professor Genaro pode dizer, lá na hierarquia das necessidades, a necessidade financeira, ela é uma segurança financeira, ela é fundamental. Mas vou deixar o professor Genaro falar um pouquinho sobre isso. Exato. Mas então, gente, se caminhando um pouco já para o final, né, do nosso episódio, eu queria trazer uma última reflexão aqui para a mesa, né? Na prática, a regulação nivela o jogo ou favorece empresas mais estruturadas? Vou começar com o Genaro aqui. Vai, Genaro. Então, eu acho que favorece empresas sérias, como foi falado aqui, independente do porte da empresa e da estrutura da empresa. Se a empresa é séria, tem processos bem estabelecidos, tem essa orientação por ser humano, atendendo às regulamentações, tendo olhar para os movimentos que está acontecendo, ela vai, obviamente, prosperar e tendo agilidade e execução, né? Eu acho que esses dois pontos, né, que o Ralph trouxe, que o Christian também trouxe agora, é fundamental, porque não basta simplesmente ter ideia, né? Ou ter o processo. Quer dizer, é quem coloca isso mais rápido no mercado, executa muito bem, comunica isso muito bem, porque tem outro ponto também, não adianta eu ter inovação, executar e não comunicar, né? E aí entra o marketing, né, Cris, que a gente trabalha há muito tempo, quer dizer, eu tenho que deixar isso perceptível aos olhos do mercado. E hoje vem um desafio maior ainda, né? Que não é só perceptível aos olhos do mercado, é perceptível também aos agentes de A, né? Porque eles que vão recomendar muitas vezes aquela solução ou aquela marca, então tem um outro desafio aí pela frente. Perfeito. Ralph, qual a tua opinião? Eu não diria que favorece as empresas bem estruturadas, eu diria que a empresa bem estruturada é o ponto de partida, né? Se você não é bem estruturado, você nem pode atuar no mercado, né? Então, sobe a barreira de entrada bastante, né? No nosso mercado, você tem que ter com mínimo 10 milhões de capital, né? Depende um pouco da atuação, mas uma ideia, né? Depois tem que cumprir com um montão de regras, assim, tipo, quando você quer criar hoje uma empresa de pagamentos do zero no Brasil, acho que demora, assim, 2 anos para poder começar. E daí você nem tem a tecnologia muito competitiva, né? Então, a barreira de entrada é bem mais alta, né? Porque tem que cumprir com tudo isso. Mas, a partir daí, quando você cumpre, não depende tanto da estrutura e do tamanho da empresa também, né? Porque você pode competir, você pode focar em um segmento, em uma proposta inovadora, é possível, né? Mas tem as bases com as quais você tem que cumprir, né? Isso é uma desvantagem, né? Porque, por um lado, claro, evita que um pequeno startup possa atuar nesse mercado, mas, por outro lado, defende isso, assim, a regulamentação é para defender os interesses da sociedade. Né? Exato, e acho que isso é um ponto importante, né? Porque a gente não quer que criminosos usam os sistemas de pagamento, né? Não querem que criminosos financiar drogas, para financiar, exato. Não querem que criminosos criam produtos, não dá medicamentos. A gente quer que a sociedade seja protegida. E então, a gente não pode tapar, né, o sol com a peneira, como a gente fala aqui no Brasil, né, Ralph? De pensar que as pessoas não vão fazer isso, né? Quer dizer, poxa, a pior coisa para um empreendedor como vocês, né, é saber que o seu produto pode estar sendo usado para fazer algo que não seja bacana para a sociedade. Né? Não é para isso que a gente dorme tranquilo no travesseiro, né? Coloca a cabeça. Exato. Não, isso, nosso mercado, a gente tem que ter, primeiro, pela legislação, regulamentação, a gente é obrigado
de monitorar todas as transações que passam através da nossa plataforma. E, claro, assim, a gente falou de confiança, reputação, né? É extremamente importante, né? Assim, tipo, é uma das coisas mais importantes na empresa e a gente leva isso muito, muito a sério. E não tenta só cumprir com a regulamentação, mas, como a gente falou antes, também se adiantar. Se a gente sabe que alguma coisa vai vir nos próximos anos, é melhor já implementar hoje, né? Porque quando vem essa regulamentação, a gente já cumpre, a gente já aprendeu com isso, a gente tem os processos funcionando. Exato. E eu vejo, né? Acho que vocês trouxeram aí, meu pensamento está muito em linha, né? Mas eu vejo que a gente tem oportunidades hoje em vários órgãos regulatórios e a gente vê segmentos que atuam melhor ou pior, de coexistir e cooperar. Né? Então, não é só o órgão regulatório que vai dizer como vai andar sobre isso, mas sim as entidades que podem ajudar a desenvolver e talvez, olha, de fato, esta exigência específica, seja em qualquer segmento, ela está travando a inovação, ela está atrasando a sociedade. Vamos juntos pensar numa solução que seja, obviamente, dessas empresas que estão pautadas na sociedade, que querem competir pelo bem. E eu acho que os órgãos regulatórios eles têm uma série de questões. Uma é de competição, e nós temos aí, né, vários tipos de órgãos regulatórios. Então eu vejo que ele acaba sendo uma questão específica para regular e organizar, estruturar e dar este pragmatismo, que eu sinto falta desse pragmatismo alemão, né? É o mínimo que a gente tem que fazer para lançar e para competir no mercado é fazer bem feito as coisas. É tão óbvio que às vezes a gente precisa dizer isso mais vezes, tá, Ralf? Eu adorei essa tua frase. E vejo que a sociedade ela fica mais protegida. Com né? certeza. Então você pega aí no nosso segmento a Anvisa, você pega um FDA americano, né? Você vê, são empresas, né? São órgãos, enfim, que estão a serviço da sociedade para cuidar. Isso não quer dizer que estes órgãos não tenham que estar em eterna vigilância, também se questionando se os processos deles estão a serviço da sociedade ou se eles são assim porque sempre foram. Né? Então, isso a inovação precisa estar na cabeça das pessoas. E também não é no interesse da sociedade que um órgão seja tão restritivo, que restringe tanto a inovação que o país não avança, deixa de ser competitivo a nível internacional. Né? Não, é importante, mas assim, eu posso falar do nosso ponto de vista, né? O Banco Central brasileiro é um exemplo, né? Eu posso comparar com outros países, até com a Europa, que é a minha origem, né? Que o Banco Central brasileiro coopera muito bem com a sociedade, com a indústria, exatamente para fomentar a inovação e, ao mesmo tempo, proteger a sociedade. Perfeito. Gente, o papo estava muito interessante. Acho que falar sobre segurança, né, que é o que a gente fala aqui no final das contas da regulação, é um assunto que é interessante, a gente precisa passar isso realmente para quem está assistindo, mas infelizmente a gente tem que encerrar por aqui hoje. Agradeço muito a participação, Genaro, Christian, Ralf, muito obrigado. Amigos, obrigado demais aí pela oportunidade aí de conhecê-los e contribuir, né, com os ouvintes, com as pessoas que vão conhecer um pouquinho mais sobre isso. Foi super rico, Ralf, muito obrigado. Genaro, mais uma vez, muito obrigado. Tamires. Obrigado, Cris. A gente sempre aprende também, né? Essa troca acaba sendo muito rica para nós. Sim. Muito obrigado também na minha parte, Cristiano, Genaro, Tamires, pela moderação. Obrigada e obrigada a você também que assistiu o episódio até aqui. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.